Na nossa aula 22, falaremos sobre os critérios de divisibilidade. Como saber se um número é divisível por 3, por 2, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem fazer a conta, ou seja, só olhar o númerozinho ali e saber se eu consigo dividir por algum desses números sem precisar dividir de imediato, tá? Ele serve para descobrir se um número é primo ou composto, simplificar frações, encontrar o MMC e o MDC, resolver divisões de cabeça ou verificar resultados, e em concursos e provas. E o nosso primeiro critério é por esse númerozinho aqui, o 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, como falamos na nossa aula 21, ele precisa ser par e todo número par termina com um desses números aqui, tá? Então, assim, ó, 124 termina em 4, ou seja, tem na tabuada do 2, porque termina em 4. Já o 375 termina em 5, ou seja, não tem na tabuada do 2. Então, o critério de divisibilidade por 2 é muito simples. Terminou com esses números aqui, ó, tem na tabuada do 2, ou seja, é divisível por 2, certo? Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos também é divisível por 3. Tipo aqui, ó, 234. Quando eu somo isso aqui, ó, 2 mais 3 mais 4, isso dá 9. Ou seja, 9 tem na tabuada do 3? Tem. Então, esse número maior aqui, 234, também tem. 125. 1 mais 2 mais 5 dá 8. 8 tem na tabuada do 3? Não. Então, esse número maior aqui também não vai ter. Deu para entender o divisibilidade por 3? Esses primeiros, gente, por 2, por 3 e por 5, que é o próximo que a gente vai ver agora, é muito importante você gravar, tá? Por quê? Porque ele vai ser muito usado na decomposição em fatores primos, no MMC, que é uma coisa que a gente usa e faz muito, com muita frequência nos exercícios de matemática, tá bom? Então, gravem sempre por 2, 3 e 5. A gente costuma dizer que são os principais, que é aquele, como fala? Ah, esqueci o nome, quando fala um triozinho, ó. Certo, gente? Mas gravem eles, 2, 3 e 5, os principais, tá? Ah, os outros não é válido? Sim, mas os principais são eles. Por que são os principais? São os primeiros números primos, tá, gente? Já dando um spoiler aqui para vocês. 2, 3 e 5 são os primeiros números primos. Então, por isso, é tão importante os critérios de divisibilidade por eles, tá? Então, por 2, relembrando, termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Por 3, eu somo os algarismos. Se o menor estiver na tabuada do 3, o maior também tem. Se não tiver, o maior também não tem. Bora lá, então, na divisibilidade por 4. Ah, lembrei o nome, é a trindade, tá, gente? Então, 2, 3 e 5 são a gente costuma dizer que é a trindade mais importante dos critérios, entendeu? O triozinho mais importante ali, tá? Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Ó, se eu pego 312, aí eu vou somar 12, tá vendo? Vou olhar os últimos, somar 12. Vou olhar os dois últimos números, que é o 12, e ver se tem na tabuada do 4. Se tiver, é porque esse 312 também tem, tá vendo? Ó, 12 dividido por 4 dá 3, ou seja, eu sei que o 12 tem na tabuada do 4, né, que dá 3, então 312 também é divisível por 4. Já o 318, ó, os dois últimos algarismos é 18. 18 não tem na tabuada do 4, tá vendo? Dá 4,5 quando eu divido por 4, não dá o número exato. Ou seja, 318 também não. Tá vendo esse 86, gente, quando é dois algarismos? Como que eu vou fazer isso com os dois últimos? Como que eu faço? Tá vendo 86? Eu posso quebrar ele, ó a tabuada do 4 aqui, tá vendo? Ó? Por 10 dá 40, tá vendo? Se eu dobrar por 20 vai dar 80, que é 40 mais 40. Então, 80 sobra quem? Sobra o 6. 6 não tem na tabuada do 4, ou seja, esse número não é divisível por 4. Deu para entender? Deu para entender? Tabuada do 4 até o 10. Dobro ela novamente, porque aí vai até o 20, que vai dar 80 aqui. E sobra quem? Sobra 6. Aí eu procuro de novo se tem na tabuada do 4. Se tiver, é porque o número também é divisível por 4. No caso aqui, não tem, não é. Ó o 47, tá vendo? Ó?
vou pegar o 40, que é 47, não é 40 mais 7? Ó, não é isso aqui, ó. 40 mais 7, tá vendo? 40 dá por 10 na tabuada, e o 7 tem? Não, ó. Então, esse número também não é divisível por 4. Vamos supor que a gente tivesse 56, olha só. 50 mais 6, certo? Só que eu fiz minha tabuada até o 10 ali, então seria 40, 56 seria 40, mais quem? Mais 16, certo? 40 tem na tabuada do 4? Tem. 16 tem? Tem. Então, o 56 também vai ser divisível por 4. Deu para entender? Vamos ver um outro aqui. Deixa eu ver. 96. Ó, 96. Eu sei que por 10 dá 40, por 20 vai dar 80. Então, 96, se eu dividir ele assim, ó, se eu 80 mais 16, mesma coisa desse de cima, né? Ó, 80 tem na tabuada do 4, que dá 20, né? E 16 também tem na tabuada do 4, que dá 4. Ou seja, quando eu dividir 96 por 4, vai dar simplesmente 20 mais 4, 24. Entendeu? Deu para entender? Critérios de divisibilidade por 4. Nem é tão usado, gente, mas é bom a gente saber, tá? O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. 45 termina em 5, é divisível por 5. 42 termina em 2, não é divisível por 5. Ok? Divisibilidade por 6. Como saber se um número tem na tabuada do 6? Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha eles aqui novamente, tá vendo? Os principais critérios. Então, aqui, ó, se ele for divisível por 2 e por 3, então ele é divisível por 6. Como que um número é divisível por 2? Como eu sei? Ele precisa terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Ou seja, ser par. Para ser divisível por 3, quando a gente somar, o menor tem que ter na tabuada do 3, que aí o maior também tem. 72 é divisível por 2 porque termina em 2, certo? 7 mais 2, 9. Tem na tabuada do 3 o 9? Tem. Então, o 72 também tem. Ou seja, 72, além de ser divisível por 2 e por 3, também é divisível por 6. Show? 75. Tem na tabuada do 2? Não, porque termina em 5. Tem na tabuada do 3? 7 mais 5 dá 12. Tem na tabuada do 3, que o 12 tem, então 75 também tem. Só que ele só é divisível por 3. E para ser divisível por 6, ele tem que ter nas duas. Ou seja, ele só é divisível por 3, por 2 e por 6, não, tá? Seria divisível por 5, né? Porque termina em 5. Mas não é o caso de divisibilidade por 5, e sim por 6. Show? Então, para ser divisível por 6, ele tem que ter nessas duas aqui também, tá? Por 7, divisibilidade por 7. Como que a gente conhece um número olhando assim e sabe que ele é divisível por 7? Ó, dobre o último algarismo e subtraia do que sobrou. Ou seja, 203. A gente vai dobrar o 3, ó. Ficamos com 6. Quem sobrou? 20. Então, a gente faz 20 menos o dobro ali, ó, do último. 6. Deu 14. 14 tem na tabuada do 7? Tem. Então, o 203 também tem. 259. Dobra o 9. Deu 18. Quem sobrou? 25. 25 menos 18, 7. 7 tem na tabuada do 7? Com certeza, né? Então, 259 também tem. 5. Dobra o 5. Dá 10. Quem sobrou? 20. 20 menos 10 dá o quê? Meu Deus, 2 dá onde, gente? Falha nossa aqui. Dá 10. 10 tem na tabuada do 7? Não. Então, o 205 também não. Deu para entender a divisibilidade por 6 e por 7? Divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Essa nem é tão usada, tá, gente? Eu coloquei aqui, é mais para números grandes, né? Que a gente consegue identificar aqui. Então, 2.416, ó. Os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. 416. Quando eu divido por 8, se der exato, é porque o número aqui tem na tabuada do 8.
aqui já, quando eu pego os 3 últimos, divido por 8, dá 52,25. Ou seja, não tem na tabuada do 8 esse número, esses 3 últimos, então o número inteiro também não tem. Mais fácil pegar o próprio número e já dividir diretamente por 8, né, gente? Mas tudo bem, vale o critério aí, tá? Se o número for menor que 1000, dá para testar com a tabuada do 8 e o raciocínio. Ah, aquele que eu falei para vocês. Do 40, lembra? Igual 189. Ó. Quantas vezes o 80 cabe aqui no 89? Uma vez, que é na multiplicação por 10, então ó, já tenho 10. 2 vezes vai dar 160. Ó. Então, 189 eu posso escrever como 160 mais 29, tá vendo? 160 eu sei que tem na tabuada do 8, porque dá 20. Por 10 dá 80, por 20 dá 160. 29 tem na tabuada do 8? Não tem. Ou seja, esse número não é divisível por 8. Deu para entender? Igual ao do 40. Porque por 10 a gente sabe, né? Ó, igual se eu tivesse 180... Deixa eu ver aqui. E 4. Ó, 184. 80 mais 80 é 160, certo? Então, aqui por 20 eu já sei que dá 160. Sobrou quem aqui? Sobrou 24. 24 tem na tabuada do 8, ó, tá vendo? Então, essa divisão, ou esse número aqui, é divisível por 8. Show, gente? Deu pra entender? Então, fica mais fácil também quebrar eles assim, tá? Divisibilidade por 9, um pouquinho mais usada do que o 8, do que o 7. O 7, gente, o 8, o 4, esses números, o 6. O 6 ainda é um pouquinho, porque ele quer saber se você sabe a do 2 e a do 3 ali, entendeu? Mas a do 4, a do 7, a do 8 não é tão... dificilmente a gente usa esses critérios, tá? Agora, do 2, do 3, do 5, pode ter certeza. Do 7 também é bom você saber, porque ele é o quarto número primo ali, tá? O 9 não é um número primo, mas é cobrado esse daqui. Só que a divisibilidade por 9, ela é igual a do 3. Lembra do 3? Igual, parecida, né, gente? Lembra do 3 que a gente precisa somar os números e o resultado daquela soma precisa ter na tabuada do 3 para ser divisível por 3? Do 9 é a mesma coisa, só que o que acontece? A hora que eu somar aqui, o resultado não precisa ter na tabuada do 3, e sim na do 9, tá vendo? Ó, 7 mais 2 mais 9 dá 18. Tem 18 na tabuada do 9? Tem que dar 2. Então, esse número 729 é divisível por 9, tá? 731. Quando eu somo, 7 mais 3 mais 1 dá 11. 11 tem na tabuada do 9? Não. Então, o 731 também não vai ter, tá vendo? Bem parecido com a do 3, tá? Divisibilidade por 10. Simplesmente o número precisa terminar com esse númerozinho aqui, ó, com 0. Que aí ele é divisível por 10, tá? 370 termina em 0, é divisível por 10. 125 termina em 5, não é divisível por 10. Show? Divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos das posições pares, primeira, segunda, terceira, então as posições pares e a soma das posições ímpares é múltipla de 11, ou 0. Igual aqui, ó. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Eu vou pegar a primeira com a terceira, ó. As posições ímpares, né? E subtrair da posição par. Tá vendo? Eu pego a soma das posições ímpares e subtraio da posição par. Só tem uma posição par aqui, então é só o 7. Então vai ficar 3 menos 7 dá menos 4. Não é múltiplo de 11, ou seja, esse número aqui, ó, não tem na tabuada do 11, tá? Vamos ver esse aqui, ó. Posições pares, 1 e 1. Ou posições ímpares, gente. 1 e 1, tá vendo? Então, vai dar 2, que eu subtraio da posição par. Menos 2, deu 0. Ou seja, divide por 11, porque tem que ser ou ter na tabuada do 11 ou dar 0. Deu para entender, gente? Pega as posições ímpares e soma, tá vendo? Primeira posição, terceira posição.
Soma, deu 3. Subtrai da posição par. Tá vendo? O resultado que der precisa ter na tabuada do 11 ou terminar em 0, ou dar 0, certo? Se acontecer isso, é divisível por 11. Deu para entender aqui? Vamos ver mais algumas para gravar aqui? Olha essa, gente, ó. Com um número maior, a gente tem duas posições ímpares e duas posições pares, tá vendo? Então, a gente vai somar a ímpar com a ímpar, que vai dar 2 mais 3, e a par com a par, que vai dar 7 mais 4. E aí a gente faz a diferença, ou seja, a subtração. Então, vai ficar 5 menos 11, que dá menos 6, ou seja, não é divisível por 11. Olha essa daqui, ó. As posições ímpares dá 3, as posições pares dá 14. 3 menos 14 dá menos 11. Tem menos 11 na tabuada? Menos 11 é divisível por menos 11? É, tá, gente? Porque 11 vezes 1 dá 11, positivo. 11 vezes menos 1, ou menos 11 vezes 1, dá menos 11, tá bom? Ou seja, tem lá na tabuada também, é divisível, tá bom? Só lembrando, tá, gente, no caso do menos 11 ali, a tabuada ela é infinita, tá, gente? Então, o que acontece? A gente só faz a tabuada dos números positivos, tá? Mas existe também com os números negativos. Porque se eu pegar o 11 e multiplicar, o menos 11 multiplicar por 1, vai dar menos 11. Se eu pegar o menos 11 e multiplicar por 2, vai dar menos 22. E assim vai até o infinito, tá bom? Só para não confundir, gente, a tabuada também ela serve para os números negativos. Não é muito usada, claro, né? A gente não usa para resolver as questões, mas algumas, né? Porque conforme você vai passando as séries, você vai lidando com os números inteiros negativos, porque a gente costuma só trabalhar com os números inteiros positivos. Mas os negativos também tem, tá? Porque se eu pego a tabuada aqui, ó, do menos 11 e multiplico menos 11 vezes 1, menos 11 vezes 2, menos 11 vezes 3, menos 11 vezes 4, vai dar sempre igual a tabuada do 11, só que todos negativos, tá? E assim como os números são infinitos, a tabuada também, tá bom, gente? Então, também a gente consegue fazer a tabuada de números negativos, tá? Que são os números inteiros. O que são números inteiros? Tanto os positivos quanto os negativos. Show? E é isso, gente. Não sabe? Deixa que eu te explico.